E aí, gente, como eu prometi, ó, hoje à noite postar um vídeo de contabilidade de fundamentos, né? Se por acaso a resolução do vídeo não tiver muito boa, não importa, o que vai importar mesmo é a minha explicação, porque vocês têm a apostila aí. Porque eu tô gravando na tela do celular, para vocês acompanharem a minha fala pela apostila. E se eu não estiver olhando para a câmera, porque eu tô olhando a apostila de vocês, viu? Aí eu enviei só o capítulo que a gente vai usar esse mês. Eu vou fazer assim, mesmo sendo da mesma apostila, normalmente eu pego da Rede ETEC, do curso técnico do IFP. Mesmo que eu pegue da mesma apostila, eu sempre vou postar assim, pedaços da apostila que a gente vai usar só naquele mês. Às vezes, assim como essa apostila aqui, no final sempre tem uma atividade. Às vezes eu posso pedir essa atividade ou não. Então, para não se precipitar e fazer sem eu pedir, vocês sempre esperem eu pedir, porque também, às vezes, por exemplo, que nem essa, é um quadro bem grande. Ou tem mais de uma questão, eu só peço uma ou duas. E para estudar para a prova, sempre pode estudar pela apostila que eu tiro as questões daqui. A maioria de contabilidade, por exemplo, sou eu mesmo que elaboro e dessa apostila. Aí tem assim, ó, definições de contabilidade, sendo o nosso primeiro capítulo. E o outro capítulo é definição de patrimônio. Quando vocês foram fazer a prova, lembra aquelas questões de marcar no gabarito que a gente teve, só que a gente teve depois? A partir desse mês e todos os outros do ano, vai ser só um caderno de questões. As questões das disciplinas técnicas vão estar junto, viu? Vocês vão fazer a prova e gabarito de tudo junto, para não ter aquela confusão do mês passado. Aí tem assim, ó, definindo a contabilidade com grandes mestres. Deixa eu colocar aqui, rápida. Tá aqui, ó, definindo a contabilidade com grandes mestres. Significa que são autores renomados que estão definindo a contabilidade. Aí vocês veem aqui, ó, que nesse quadro tem 3, digamos assim, conceitos básicos, ou 4, de contabilidade. Isso significa o quê? Fora esse aqui, ó. Aqui também é um conceito de contabilidade. Significa o quê? Que existe só um conceito? Não, mas que você pode dar um conceito mais curtinho, como esse primeiro aqui, ó, que diz que é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativas a atos e fatos da administração econômica. Ou aquele conceito que eu dei, que eu até falei naquele outro vídeo que eu coloquei naquela apostila para vocês, que a contabilidade ela vai estudar e registrar as mutações que ocorrem no patrimônio. É a mesma coisa que eu disse, é a mesma coisa que está na apostila de vocês. Só que com outras palavras. Basicamente é isso. E se tiver na prova... professora, se tiver na prova uma questão sobre o conceito de contabilidade e tiver mais de um conceito lá para marcar, as outras alternativas vai ter alguma coisa errada. Vai ter só sempre uma alternativa certa. Vai dizer, mas aqui tem um conceito parecido com o que a senhora deu na letra A e na letra B tinha um conceito parecido com o que tinha na apostila. Um dos dois tem alguma coisa errada. Por isso, presta bem atenção o que é o conceito de contabilidade. Nesse primeiro aí, ó, que diz no número 1, diz assim, a contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa. Ou seja, para a empresa funcionar permanentemente, a gente tem que estar de olho na contabilidade. Por isso, como eu falei, que a contabilidade é uma das primeiras matérias que a gente estuda no curso técnico de administração. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, na página seguinte, na página 170, diz assim, contabilidade e suas funções. Aí tem registrar, não é registrar, pelo amor de Deus, registrar os fatos administrativos. São as coisas importantes que acontecem, a gente registra, para a gente lembrar depois. Que nem um diário, que você registra as coisas que acontecem no diário, registra o número de telefone das pessoas na agenda do celular, porque a gente não lembra o número de todo mundo. A gente registra na agenda do celular, do telefone, para lembrar depois o número da pessoa. Quando a gente precisar, a gente vai lá na agenda e vê o número da pessoa. É a mesma coisa, a gente registra os fatos administrativos, os fatos que são importantes para a gente lembrar depois.
para usar na administração. Aí, ó, demonstrar e controlar mutações patrimoniais, que é o controle, servir como elemento de prova em juízo ou tribunal. Quando acontece alguma coisa na empresa, sabe, essas fraudes, essas coisas, os documentos da contabilidade, que eles usam para ver se houve uma fraude, se houve roubo na administração pública, por exemplo, quando eles verificam se alguém estava roubando, por exemplo, na prefeitura, os registros da contabilidade que eles pegam para analisar se a pessoa estava, se o prefeito, vereador, alguma coisa assim, estava usando os recursos públicos indevidamente. É através dos documentos da contabilidade. Tá vendo quanto a contabilidade é importante? Aí também demonstrar ao fisco. O fisco é o governo, é os impostos que a gente tem que pagar. Então, a contabilidade serve para a gente ficar em dias com os impostos que a gente tem que pagar para o governo. E o mais, digamos assim, importante, entre aspas, para nós da administração, é fornecer dados para a tomada de decisões. Toda e qualquer decisão que a gente vai tomar na administração, a gente tem que pegar os dados da contabilidade para ver a decisão que a gente tem que tomar. Seja decisão de pedir empréstimo no banco, de investimento, do que quer que seja, contratar um funcionário, demitir um funcionário, parar de fabricar um produto, parar de vender um produto, tudo. A gente tem que ir lá na contabilidade para tomar essa decisão. Aí diz aqui também, ó, fundamental, aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio. Vocês não têm um qualitativo da nota de vocês, da escola? Porque o qualitativo é dado por quê? É dado pelo comportamento, se vocês fizeram as tarefas, se vocês, por exemplo, quando a aula era presencial, né, levavam os livros certos no dia daquela disciplina. Esse era o qualitativo. O quantitativo era a nota da prova. Basicamente, o sentido é o mesmo, dos aspectos qualitativos e quantitativos na contabilidade. Os qualitativos, tá aqui, é a qualidade, ou seja, é aonde está o dinheiro, onde está entrando, onde está saindo, em que elemento está entrando e saindo o dinheiro. Esse aspecto qualitativo, por exemplo, a gente diz se o dinheiro, toda coisa na contabilidade a gente chama de conta. Não é só as contas que a gente tem para pagar, não é só o dinheiro que a gente está devendo, não. A gente chama tudo de conta. Seja o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo. Aí, entrou dinheiro na conta caixa. Caixa é um aspecto qualitativo, ó, banco, caixa, mercadoria. O nome das contas, que a gente chama genericamente, tudo da contabilidade, o nome das contas é o aspecto qualitativo, é o nome das contas. A quantidade de dinheiro que está entrando e saindo dessas contas é o aspecto quantitativo. Se disser, tem 3.000 reais na conta caixa, o que é o aspecto qualitativo? É o nome caixa. Qual é o aspecto quantitativo? Os 3.000 reais que estão lá na conta caixa. Entenderam? É muito fácil. O aspecto qualitativo seria o nome das contas. E o aspecto quantitativo é o valor, é em números, o que tem naquelas contas. Lembrando que conta é um nome genérico, um nome técnico usado para todos os elementos da contabilidade. Eu tenho uma conta fornecedores, quando eu compro dos meus fornecedores. Eu tenho a conta mercadorias, das mercadorias que eu vendo. Eu tenho a conta caixa, do dinheiro que tem em caixa. Eu tenho a conta salários a pagar, salário do meu funcionário. Eu tenho a conta empréstimo, se eu pedir empréstimo no banco. Então, tudo que eu faço na contabilidade, eu registro em algum lugar, em alguma conta. Entrou dinheiro, eu registrei em uma conta. Saiu dinheiro para algum lugar, eu registrei em alguma conta. Eu tinha dinheiro na conta caixa, eu tirei o dinheiro e joguei na conta banco.
Tá vendo? A contabilidade é assim, eu tirei dinheiro de um lugar e coloquei no outro. Aí eu digo que saiu lá da conta caixa e foi lá para a conta banco. É assim que a gente faz a movimentação na contabilidade. E aí, deixa eu fechar esse aqui. Aí tem assim, ó. Com os movimentações, faça um breve levantamento do seu patrimônio, ó. Com os conhecimentos adquiridos nessa aula, faça um breve levantamento do seu patrimônio. Patrimônio é tudo que você possui. Só que essa atividade de aprendizagem, eu quero que você faça, eu vou fazer ela de uma maneira diferente. Eu vou botar no Google Classroom a questão um pouquinho diferente para vocês fazerem. Vai ser parecido com o que está aqui na apostila, só que eu vou botar mais especificamente o que eu quero que vocês façam desse levantamento. Por isso, não faça essa atividade de aprendizagem agora. No outro vídeo, a gente vai ver definição de patrimônio. Se por acaso, lembrando, que nem eu disse no outro vídeo, tem alguma coisa aqui da apostila que eu não falei, significa que eu não vou cobrar na prova? Não, significa só que a nossa aula é mais resumida e eu resumi as partes mais importantes. Mas é para estudar tudo, viu? Então, na outra aula, a gente vai falar sobre definição de patrimônio.